Bom, no programa de hoje falamos sobre vida conjugal. Foi um prazer estar com vocês. Agora eu vou passar a vez para o repórter Victor BJ. Ele está nas ruas conversando com pessoas casadas para descobrir qual é a receita do casamento ideal. Acompanhem com ele a resenha e a gente se vê na semana que vem aqui no Consultório de Família. Quando você se casou, seu esposo já era da mesma fé que você? Brincadeira, era assim. Era? Era. Você acha que ter a mesma fé faz a diferença no casamento? Com certeza. Qual o maior desafio para ter um casamento feliz? Abrir mão de si mesmo. Ter o mesmo objetivo. Por experiência própria, eu digo que ser casado é muito massa. Claro que quando você está com a pessoa certa, é claro, né? Problemas são inevitáveis, nenhum casamento é perfeito, mas como evitar problemas maiores antes de casar? Neemias enfrentou um problema sério com casamentos entre os israelitas e ele teve que tomar medidas drásticas para prevenir o povo de consequências ruins no futuro. Fica aqui que eu já te explico. Não demorou muito para que Neemias desse de cara com outro problema entre os israelitas: os casamentos com idólatras. O povo começou a se casar com pessoas de outras religiões e isso estava deixando os líderes muito preocupados, especialmente porque um lar com um cônjuge descrente pode influenciar negativamente na educação dos filhos e, por conseguinte, no futuro da nação. É verdade. Os israelitas estavam se relacionando com mulheres astoditas, amonitas e moabitas que, como a gente já registrou aqui, eram inimigas do povo de Deus. Agora, fico me perguntando, como é que eles faziam com esses namoros à distância aí? Os líderes do povo sabiam que casamentos com idólatras sempre resultavam em idolatria. Um exemplo disso ocorreu quando Balaão aconselhou os moabitas a enviarem suas mulheres para os israelitas se casarem com elas e assim eles se afastariam de Deus. Eles já sabiam disso, né, gente? Era uma estratégia do inimigo na cara. Neemias ficou mas tão furioso com isso, que acabou tomando medidas extremas. Olha só o que a Bíblia diz: contendi com eles e os amaldiçoei, espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e conjurei por Deus dizendo: não darás mais as vossas filhas a seus filhos, nem tomareis mais as suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Meu irmão, Neemias foi de voadeira. Ele chegou a arrancar cabelo de todo mundo, rapaz. Parece umas brigas de rua que a gente vê por aí. Acabou, Jéssica? O que eu acho mais interessante nesse verso é que Neemias fez o povo jurar por Deus. É igual a gente faz com criança, sabe? Fala, ela repete. E ele mandou os israelitas repetirem o juramento de que não se casariam com pagãos. Caso contrário, eles permitiriam que a maldição de Deus caísse sobre eles. Mas calma lá, hein? É importante explicar que princípios deste texto não se aplicam à comunidade cristã dos dias de hoje, ok? Os líderes de hoje não devem seguir o exemplo de Neemias literalmente. Calma lá, Jéssica. A situação no livro de Esdras e Neemias é um evento único, que estava de acordo com a vontade do Senhor, pois o futuro da nação e da adoração estava em risco. O pastor de hoje não pode espancar suas ovelhas, não pode arrancar cabelo das pessoas ou amaldiçoar aqueles que discordam com ele, não. Mas a atitude de Neemias mostra pra gente duas coisas. Primeiro, gente, Deus deseja que o seu povo seja separado, tenha uma vida santa. O povo de Deus não deve se conformar com o mundo, mas transformar o mundo. Segundo, o que os líderes de Deus precisam hoje é garantir que a palavra de Deus seja o padrão de vida do povo, guiando as suas decisões. Líderes, protejam as pessoas que vocês cuidam. Tratem elas com amor, com muito amor e, se necessário, chamem a atenção delas, mas com amor, entendeu? Quero lançar aqui uma pergunta para vocês. Como você acha que a gente tem que reagir quando a gente se depara com o que a gente acredita ser um mau procedimento na igreja? Coloca a sua resposta aqui nos comentários. Para quem ainda não se convenceu, eu vou deixar aqui uma lista de textos bíblicos mostrando exemplos de problemas causados por essas misturas no casamento. E eu deixo também uma citação de Ellen White, que mostra que a gente tem que evitar se casar com pessoas de outra fé, porque isso pode poupar a gente de muitas experiências tristes e humilhantes. Agora, vale um adendo aqui. Essa lição não diz que você só tem que se casar com pessoas da sua nacionalidade ou da sua raça, não. Diversas pessoas na Bíblia se casaram com não-israelitas. Moisés se casou com Zípora, Boaz se casou com Ruth. A Bíblia deixa claro que o problema não é se casar com pessoas diferentes, e sim com pessoas que têm uma crença diferente, uma fé diferente da sua, ou que talvez não tenha nenhuma fé. Ah, agora eu entendi! Esdras 10 diz que eles decidiram mandar as mulheres idólatras embora. O curioso é que até os próprios maridos concordaram com isso, e 113 mulheres foram enviadas de volta para suas nações idólatras. Essa foi uma situação única e extrema, tanto que as palavras usadas em Esdras para separar e despedir não são usadas em nenhum outro lugar na Bíblia para a questão do divórcio.
Os casamentos ali foram anulados porque eles eram contrários à lei divina, ou seja, eles foram inválidos desde o começo. Embora pareça pesado, isso mostra a seriedade com que Deus leva o casamento. Gente, Deus leva isso muito a sério. O casamento é coisa séria. Mas, Vitor, se eu vivo num casamento em um jugo desigual, e agora? O que eu faço? Já era pra mim? Calma lá, calma lá. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Paulo teve que lidar com o mesmo problema e ele deu alguns conselhos interessantes a respeito de como a gente deve lidar com o jugo desigual. Se algum irmão tem mulher incrédula e essa consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio com o marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que eu ordeno em todas as igrejas. Deus age com graça para aqueles que fizeram escolhas erradas na sua vida. O Senhor dá poder àqueles que estão casados com pessoas incrédulas, a fim de que sejam fiéis a Deus e fiéis aos seus maridos e às suas esposas. Deus não abandona a gente quando a gente faz escolhas contrárias à sua vontade. Não, Ele nos ajuda se a gente buscar. Isso não significa que a gente tem que fazer o que a gente quiser, esperando que Deus vai nos abençoar de qualquer maneira, não. Mas mostra pra gente que quando a gente se achega a Deus com uma necessidade, com humildade, Ele sempre nos ouve. Ele sempre nos ajuda. A sua graça nos alcança e sem essa graça não haveria esperança para nenhum de nós, pois somos todos, literalmente todos, grandes pecadores. Na sequência do texto, Paulo chama atenção para aqueles que usam a desculpa de que vão se casar com descrentes para convertê-los depois. É o famoso evangelove. Fato é que a Bíblia desaconselha o casamento com um descrente. Quero pedir uma ajuda de vocês. Como a gente pode ajudar os que lidam com problemas de casamentos imprudentes? Coloca aqui a sua resposta nos comentários para a gente ver ideias de como ajudar essas pessoas. Se Paulo assistisse esse vídeo, com certeza ele ia comentar com o seu conselho, dizendo para os crentes não deixarem os seus cônjuges descrentes, se verdadeiramente eles quisessem permanecer casados. Por outro lado, ele diz que ninguém tem que forçar o incrédulo a permanecer casado com uma pessoa crente contra a sua vontade. Deus quer que a gente viva em paz. E se o seu relacionamento possui paz, continue com ele. Se não, ore e pense no que pode ser feito sobre isso. Resumindo então, primeiro, a Bíblia não aconselha casamentos com pessoas descrentes. Segundo, a graça de Deus ajudará quem tomou uma decisão precipitada nesse assunto. E se você conhece alguém que sofre com um casamento com descrente, leve para ele o terceiro segredo, que é: aconselhe e ajude essas pessoas a terem uma vida de paz. Solteiros, cuidem com as suas escolhas. Decidam viver com alguém que te aproximem de Deus e não que te afastem dele. Casados, sejam uma bênção para o seu companheiro, levando eles para mais perto de Deus. Que a sua família te ajude a chegar no céu e não o contrário. Qual a maior dificuldade que você... Vai lá. Qual a maior dificuldade que... Qual a maior dificuldade que impede você de se relacionar com o marido?